Jó capítulo 33, versículo 14 e 15. Os irmãos que estão chegando agora é Jó 33, capítulo 33, versículo 14 e 15. Amém. Está escrito desta maneira: Ante Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Amém? Pode citar. Os irmãos observam aqui que Deus, usando Jó, que aqui a palavra não é de Jó, é de Deus, que Deus deu para Jó, e deixa um aviso para nós que ante Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. E quantas vezes Deus tem falado com o homem e com a mulher, mas a maioria não atenta para o que Deus está falando. Ele fala em sonho ou em visão da noite, quando os homens dormem nas suas camas. Então, muitas vezes, o homem e a mulher falam assim: ah, mas isso aí é só sonho. Mas é Deus falando com o homem. Então Deus fala com o homem da maneira que Ele quer, ou em sonho, ou em visão, né? Ou em profecia. E às vezes a pessoa não atenta para isso. A Bíblia deixa bem claro, né? Ante Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. É poucas pessoas que atentam para o que Deus fala. É pouca gente. Irmão, vou dar um exemplo aqui. Eu novo convertido, os irmãos veem como é que Deus trabalha. Eu novo convertido, né? O Senhor me deu uma vez um sonho, um cavalo, era três homens montados no cavalo preto, os três capuçados. E ele chegava lá na casa do meu tio, lá no Pernambuco. 3 homens capuçados no cavalo preto, ele chegava na casa do meu tio. E eu via que aqueles homens ali não era coisa boa, era para fazer o mal. E aí eu levantei de madrugada, pela misericórdia de Deus, o Senhor me despertou do sono, e eu fui orar. E eu orei, né, Senhor, eu orei do meu jeito que ele está, no novo convertido, não tem entendimento, mas eu meu jeito e fui orar, né? Oi? Aí eu fui orar, e o que é que aconteceu? Naquela mesma semana, aí Deus usou uma irmã lá no Jardim Tietê, usou uma irmã e falou assim: irmão, Deus manda te dizer que Ele está dando um grande livramento para alguém da sua família. Aí a Bíblia deixa bem claro que Deus antes, né, fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. E pela misericórdia de Deus eu orei, né? Pelo meu tio orei, porque no convertido, só que eu não sei nem eu sei que eu falei com o papai. E quando cheguei lá no Jardim Tietê, que era uma pregação, Deus o irmão falou que Deus estava dando um grande livramento para alguém da minha família. Passou poucos dias, irmão, foi 3 camaradas assaltar a casa do meu tio. Eu estou falando que está escrito aqui na Bíblia, né? Foi assaltar na casa do meu tio estava trabalhando lá na serra. E de lá ele viu os 3 filhos dele correndo dentro do mato. E quando ele olhou, ele viu 3 homens saindo da casa, de capuçado. Aí tinha uma carreira, um plantinho de bambu, de lá de cima da serra até na pista. E de lá ele viu que os homens saíram da casa dele e correu de pista fora. Aí meu tio, para cercar ele, desceu dentro da carreira de bambu. Aí a arma que meu tio estava com na mão, uma faca de 7 polegadas. E os camaradas com 38 e com uma 12. Mas irmão, mas quem dá livramento e quem guarda o homem é Deus. Porque Deus tinha mostrado antes. Aí eu pedi a quem para guardar e proteger, eu pedi a Deus para proteger o meu tio. E aí, irmão, quando meu tio saiu na pista, e tinha um camarada que conhecia meu tio, que era vizinho, só que ele estava capuçado. Aí começaram a atirar no meu tio. O meu tio com uma faca, eles atirando. Aí Deus deu uma rapidez toda no meu tio, toda vez que ele sacava a arma para atirar no meu tio pulava. E as balas não pegavam. Meu tio foi correndo atrás, eles correndo, eu fui correndo atrás, eles atiraram no meu tio.
E Deus dava livramento quando era meu tio, né? E Deus dava livramento. Aí teve dois que estavam com revólver é mais fácil correr do que com uma 12. Correr no piso abaixo. Aí um subiu na barreira e foi na cana com a 12. Mas Deus deu livramento a meu tio. A mesma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés matou um homem e fugiu. Aí depois Deus mandou Moisés voltar e fazer a obra. E às vezes, irmão, para alguém se converter é necessário acontecer tal coisa, como Moisés. Aí o que aconteceu? Meu tio entrou atrás do camarada, dentro da casa, né? E Deus deu sabedoria meu tio. Aí meu tio subiu atrás do camarada e era uma ladeira. O camarada, quando ele aí não tinha mais como atirar, aí ele roçou a coragem das pingadas para pegar na cabeça do meu tio, ele esperou. Quando ele foi chegando perto, ele abaixou, o camarada rodou e caiu. Porque quando a pessoa está na ladeira, faz muita força, né? Aí ele se controlou, caiu. Quando ele caiu, aí meu tio acabou com a vida do camarada, na faca, né? E aí passou uns dias, meu pai pregou para meu tio aceitou Jesus. Então foi necessário, às vezes, irmão, é necessário que aconteça tal coisa ali na vida de alguém que é para alguém se converter. O que é que aconteceu? Quando você está no Egito, numa boa, estudando, fazendo, Deus não estava fazendo nada, né, na vida de Moisés. Mas Moisés foi necessário matar um homem e fugir. Aí quando ele chegou muito distante do Egito, aí Deus começou a falar com ele. E às vezes acontece isso na vida das pessoas. Aí tem gente que fala assim: ah, matou, tem que morrer também. Mas a Bíblia fala diferente. Lá em Isaías 55, né? E versículo 7 fala assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, que se converta ao Senhor, ao nosso Deus, que é misericordioso para perdoar. Aí o camarada matou alguém lá fora. Aí tem gente que fala assim: matou gente, fez isso e agora vai para a igreja se esconder. Não, ele se converteu, ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Quem é salvo não é as pessoas boas, quem vai ser salvo é quem aceita Jesus como Salvador. Está cheio de gente bonzinha aí, mas não tem salvação. Agora uma pessoa matou, assaltou, fez tanta coisa ruim, agora é crente, porque ele se arrependeu. E está cheio de gente, irmão, querendo julgar as pessoas porque viveu uma vida errada. Mas se ele se converteu, todo mundo era pecador. Como é que eu falo, irmão Zé? Você fez isso e isso quando estava lá no mundo. Você está condenado. Não, Jesus só perdoa quem tem pecado. Aí tem as pessoas que acham que não tem pecado, continuam no pecado e não querem Jesus. Então essas pessoas não é salvo, você é salvo aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Né? Irmão, aí o que acontece? É como está escrito aqui, e às vezes as pessoas não prestam atenção. Eu fiquei crendo no que Deus mostrou. Né? E aí Deus deu um livramento. 3 já matam meu tio com uma faca, e eles fugiram do meu tio com 1. E depois Deus salvou meu tio por causa disso aí. E o que aconteceu hoje em dia, irmão? O meu tio é um grande homem na mão de Deus. Quantas almas meu tio já deu lá no norte, tá? Ele não sabe nem a conta que eu já também. Deus já salvou tanta gente através do meu tio. Aí para encerrar, então o sobrinho lá no Rio Grande do Norte, ele matou 3 homens. Ele estava matando gente assim, escondida, né? Alguém pagava para ele e matava. Aí foi descoberto que ele matou. E uma vez eu fui lá na casa dele, na minha cunhada, pegar para ele. Sabe o que ele falou? Mãe, não traga esse povo aqui não. Não traga não, não quero saber disso não. Aí Deus sabe como trabalhar na vida do homem. Aí foi descoberto que ele estava fazendo errado, foi descoberto. Foi preso. E hoje está uma bênção na cadeia. Já tem um ano. Desde que um ano ele já leu a Bíblia todo dia, do começo ao fim. E um ano jejuando. Todo de manhã ele não toma café, só almoço e janta. Ele não toma café. Jejuando. A minha cara foi ver porque está bem magrinho, é bem forte, está bem magrinho. Então, ó, para ele se converter, matou 3 pessoas para se converter. E Deus sabe como trabalhar na vida do ser humano. Na Bíblia está escrito assim: não é os meus caminhos, não são os teus caminhos, nem os teus pensamentos, são os meus pensamentos. E às vezes a pessoa fez tudo de errado para se converter, não. Aí chega uma hora que o camarada não tem quando correr. Ele fala: nunca agora sair da minha, é só Jesus. Porque o meu filho, eu não posso fazer mais nada de fato. Eu não tenho capacidade de nada. Mas a salvação vem para quem se arrepende. É para aquele que pede perdão. E a Bíblia deixa bem claro que Deus fala: antes, uma vez, outra vez, um sonho foi visão, mas ninguém na terra para isso. E quantas vezes, irmão, Deus mostra algo para a gente,
E ele acorda, ele é tão grosso que ele acorda a gente de madrugada para orar. Porque quando Deus nos desperta é para orar por alguém. Né? E a gente é demorado. Então quando Deus mostra, ou a vez é algo para nós mesmos, seja lá para quem for, dobrando o nosso joelho e pedir a Deus, Senhor, salva, dá livramento, guarda, até misericórdia, eu vou encerrar. Esse dia mesmo, foi umas 3 semanas, eu estava orando em casa, né, de noite, aí o Senhor me trouxe o meu irmão, né, para me orar por ele. Aí meu irmão é casado, ele tem um filho já de 18 anos, aí a minha oração foi assim, Senhor, salva, livra meu irmão, ele é crente, né? Ele, a mulher, o filho é crente. Eu falei, Senhor, salva meu irmão, né? Eu não sei o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, mas dá livramento a ele, Senhor. Joga por terra toda a obra do maligno, que se levantar contra aquela família. Porque a família é ele, a mulher e o filho, então é a família. E pela misericórdia de Deus, por eu estar falando que Deus mostrou ele, eu orei dessa maneira, Senhor, dá livramento, livra, guarda aquela família da boca de Deus. Quando eu passei semana passada, meu sobrinho estava chegando da igreja, eu estava bem perto do portão do apartamento, aí o padre sacou uma arma, vai lá e passa o celular, ele não quis dar o celular. Aí eu por trás dele, segurando o pescoço dele, deu uma cotovelada do camarada, e o outro foi agarrar ele, se soltou e correu e entrou no apartamento, né? Aí Deus deu livramento, o camarada não atirou dele, o camarada não matou ele, porque na lógica deles aí fora, se o camarada reagir, tem que atirar. Até meu irmão foi e falou bravo com ele, nunca mais faça isso. Se ele tivesse atirado em você, tivesse matado, porque eu já estava gato dentro dele. Quando ele reagiu um pouquinho, andava celular, né? Aí o outro foi por trás, agarrou no pescoço. Aí ele deu uma cotovelada, o camarada soltou ele, aí empurrou o outro e correu, né? E entrou no apartamento, mas não foi ele que fez nada por ele, foi Deus que agiu naquele momento, né? E Deus não deixou o camarada matar ele. Porque eu já estava agarrado, eu podia chegar e atirar, não. Aí empurrou o outro, soltou ele para cada pancada que levou no estômago, ele soltou ele e ele empurrou o outro e correu. Então é Deus que dá o livramento. Na Bíblia está escrito lá no Salmo, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então não foi ele que fez nada, foi o próprio Deus que socorreu ele. Entrando, vamos dar crédito à palavra de Deus. Quando eu mostrar a boca para você, ou em sonho, ou em visão, joga o joelho e ore. Por aquela família, por aquela pessoa, né? Deve orar. Jesus dá livramento, Jesus liberta a pessoa, salva, livra aquela pessoa da mão do inimigo, aquela família. Ou se a pessoa é solteira, ora aquela pessoa que o Senhor guarda ele, liberta, perdoa, salva. Porque às vezes, irmão, Deus não mostra para nós só o casado. Os casados, às vezes, Deus mostra uma pessoa que é solteira. Então devemos orar pelo homem e pela mulher. Amém? E que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe nosso irmão.